boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando mais uma sexta-feira para a gente fazer companhia um para o outro, sempre com bate-papo gostoso, importante e informativo. Hoje eu estou recebendo aqui no Vibe Mundial, no Mundial e você, Regiane Carvalho. Bem-vinda, Regiane. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Prazer em te receber, viu? Muito eu bem. Eu sou sua fã, então Olha, fiquei mais orgulhosa ainda de estar aqui. Que gostoso, muito bem-vinda, viu? Obrigada. Tem um assunto super importante para a gente tratar. A Regiane Carvalho é psicanalista, é palestrante, ela ajuda mulheres a alcançarem o seu sucesso pessoal, profissional e materno. Mulher sendo mulher, né? Mulher sendo mulher. Mulher da vida real, né? Mulher. É. Não é? Não mulher estigmatizada ou que os filmes colocam, os livros colocam. Se a gente for olhar, a gente é poderosa, né? A gente dá conta de vários pratos ao mesmo tempo, né? E nem se dá conta disso. É isso aí. E nem por isso os homens não fazem parte sim. E a gente vai falar hoje de maternidade, vida profissional e você pode nos acompanhar pelo YouTube. Você pode acessar o vibemundialfm.com.br. Lá você pode nos ouvir, como nos 95,7 FM, nos 660 AM, como também lá você pode nos assistir. Clicando em assistir ao vivo, você vai lá para o YouTube da Vibe Mundial. E se eu fosse você, eu já clicava naquele tal sininho, que aí cada programa que entrar no ar, você fica avisado. Isso legal, mesmo. Né? Tudo de bom. O meu fica disparando de meia hora. É muito bom. O meu também, ó. E vamos que vamos. Regiane está aqui comigo hoje para a gente falar exatamente das mulheres, da maternidade, da vida profissional. Mas antes de mais nada, Regiane, eu queria que você me contasse um pouquinho do teu trabalho. Como que o seu trabalho foi direcionado para essa tríade que eu falei aqui do sucesso pessoal, profissional e materno? Bom, quero conhecer. Começou em mim, né? Começou em você? Começou em mim, porque eu fui mãe muito jovem. Uhum. Eu me casei... Vou arrumar aqui, fica tranquila. Eu me casei muito cedo, me casei com 16 anos. Cedo mesmo? Casei com 16, a minha primeira filha aos 17. E toda aquela dificuldade de uma adolescente com um bebê. Então, parar um pouco o estudo para ser mãe, uma dificuldade imensa. E aí eu fui estudar e eu percebi o quanto nós somos cobradas, o quanto nós nos cobramos. Quando eu comecei a atender na clínica, isso há muito tempo atrás, as queixas eram: ai meu Deus, eu estou traumatizando meu filho porque eu deixo ele o dia inteiro na creche. É melhor deixar com a avó. O que eu faço? Eu paro de trabalhar? Eu preciso trabalhar? Então, todas essas angústias foram chegando. E eu pensei, eu atendo tudo e todos. Por que não nichar e ajudar mães? Né? Essas mulheres que na angústia de precisar muitas vezes sustentar a própria casa, né? Que tem muita mãe solo. Agora, com o Covid, nós ficamos mais ainda com muitas mães viúvas e com os filhos. Às vezes, ela volta da maternidade, a empresa dispensa, né? Porque quando ela volta, ela já é dispensável. Quando ela está grávida, quando ela engravida, não. Não pode. Mas quando ela volta, 2, 3 meses, ela vai para a rua. Então, e aí, como recomeçar com uma criança pequena? Como entender quem sou eu hoje? Porque, assim, o meu corpo mudou, a minha cabeça mudou. A minha sensação, a minha sensibilidade, tudo muda pós-maternidade. Então, a gente ainda tem que lidar, às vezes, muitas, com a depressão pós-parto, né? Porque é como se você se perdesse de você. Você deixa de existir a Regiane para existir a Regiane mãe. Você não é mais só a Regiane, né? Não. Você é a mãe também. É a mãe. E aí também tem um grande perigo. Porque eu também não posso ser só a mãe. Porque quando eu me fecho nessa energia só materna, aí eu abandono as outras duas áreas, que sou eu como mulher, com a minha energia de mulher pulsando e eu ali, né, recalcando ela, não fica quieta, deixa os seus desejos, sua vontade de sair com uma amiga, de tomar um café, né, coisas simples que a mãe não se permite mais, porque agora ela é mãe.
E o lado profissional? Será que eu tenho que deixar o filho para trabalhar? Será que não é melhor eu criar o meu filho e abrir mão da minha profissão? Cada escolha é uma escolha. Cada escolha é uma escolha e tá tudo bem. E cada fase da vida também, que nem você falou, de ser mãe aos 17. Tem as que são mãe aos 17, tem as que são mãe na faixa dos 20 e tem as que são mãe que com a carreira já pronta. Sim. Né? Não sei qual que seria mais fácil. Acho que não tem. Não tem, né? Não tem. Acho que não. Quando a gente fala de tudo isso, você falou da licença maternidade, do voltar ao trabalho. Essa é uma questão que você deve atender muita gente com essa questão. No sentido, meu Deus, está acabando minha licença maternidade e eu tenho que voltar a trabalhar. Como que é o seu olhar para esse retorno? Para o mercado de trabalho, para o trabalho que fazia parte da vida até a gravidez e o vínculo com o bebê, porque são duas situações que existem e fazem parte dessa mulher. E é praticamente um luto. É um luto? Ela sofre igualzinho um luto. Por quê? Porque ela passou ali 4, 5 meses sendo mãe, amamentando, vivenciando aquilo. E quando vai terminando, vai dando uma angústia, uma ansiedade, porque dela tem que procurar com quem deixar, onde, qual a melhor creche, qual a melhor escola, eu coloco na babá, eu deixo com a sogra, com a mãe, o que eu vou fazer, qual a melhor situação. E quando ela vai para o trabalho, ela sofre porque a criança ficou em casa. E aí também ela perde a atenção plena. Porque ela está aqui, né, fisicamente. Mas a cabeça dela e o coração tá lá na casa. É o tempo inteiro ligando, mandando mensagem, pedindo foto. Acontece muito disso. Então, assim, se eu resolvi voltar para o trabalho, preciso entender que eu não estou fazendo nenhum mal. Entende? Entendi. Isso é uma questão natural e a criança vai se adaptar. E mais rápido do que a própria mãe. Eu imagino que sim, né? A criança se adapta com um bom cuidador, seja na creche, numa escolinha particular, seja com um cuidador, com uma babá. Ela se adapta mais do que a mãe. Então, assim, não é trauma para a criança ela ficar. Então, ela pode trabalhar tranquila, que ela não está fazendo nenhum mal. A cabeça fica a mil, né? Fica. Só que se você abre mão quando você deseja trabalhar, mas você fala, não, vou ficar. Você fica estressada, você fica triste e você também fica deprimida, porque eu não queria estar aqui. Eu queria estar lá. Eu queria fazer a minha carreira, eu queria seguir a minha carreira. Eu quero ser independente, apesar de ter um parceiro excelente, mas me sentir útil, sentir que eu estou aqui compartilhando, dividindo, entende? Então, esse momento é entender que se você escolheu ficar, fique. Não briga com seu filho, não grita, não fique mal-humorada, fica feliz. Você escolheu. Nem briga com você, né? Porque ela tá se maltratando O tempo inteiro. Aí ela olha no Instagram. Amiga tá lá, subiu de cargo. Amiga tá viajando pela empresa. Amiga tá crescendo. E ela ali se sente estagnada. E você sabe como é o trabalho da casa, né? Pois é. Não tem fim. Não tem fim, Não tem. Todo dia tem trabalho, a criança dá trabalho o dia inteiro, você não dorme direito, você não come direito, você não se cuida. E entender que esse é um processo que ele vai crescer e que vai mudando as fases também, ajuda nessa questão de autoconsciência. Eu escolhi, então eu vou aproveitar. E isso é bem importante. Quando a gente fala no home office, isso facilitou um pouco. Sim. Porém, se a gente não estabelecer rotina, Não funciona. vira bagunça, né? Então, esse foi um momento muito difícil pra gente na clínica. Por quê? Porque home office, casa. A casa é da criança? Então, tem todo o movimento. Não é do seu trabalho. E aí quer que a criança fique quieta, não quer que o cachorro late, quer que a criança não brinque, mas você está no ambiente. A sua empresa entrou na sua casa. Então, seja leve. Entende que se você estiver fazendo uma videoconferência e a criança passar atrás, tá normal, você está em casa. Tá, e apareceram tantas na pandemia e a gente ria tanto, né? Porque é o dia a dia de uma família. Não tem como o filho vem correndo gritando, "Ô, mãe!" Não. E você tá ali numa conferência, às vezes internacional, entende? Mas entender que
a sua empresa está dentro da sua casa. Porque se a criança não puder ter liberdade na casa, ela vai ter liberdade aonde? Agora, se com tudo isso, passou esse período de pandemia, essas mulheres retornaram ao trabalho, mas se houve a possibilidade dela se manter no home office. O ideal é que estabelecer horários e um local para esse trabalho dela, né? E ter alguém para ajudar a cuidar dessa criança, né? Sim. Eu acho que aí a gente entra na tal rede de apoio que é tão importante. Eu sempre falo que você precisa ter, no mínimo, 5 nomes para uma rede de apoio. 5. Porque se eu ligo para você e você não pode, eu vou ligar para Maria, daí eu vou ligar para outra, uma vai ter. Se eu tenho só uma ou duas, eu vou ficar na mão em algum momento. Sim. Tenha 5. Essa é uma rede de apoio importante. E não importa se ela é gratuita, familiar ou paga, mas eu preciso ter. Eu até fiz uma live essa semana falando sobre rotina. Rotina familiar, rotina pessoal e rotina para filho. Tá. Tudo precisa rotina. Então, se você trabalha em casa, não importa se uma vez. Qual vai ser o horário? Qual vai ser o local? Ah, eu não tenho um escritório, eu coloquei uma mesinha no meu quarto. A criança, ela tem que ser explicada. Olha, de tal horário a tal horário, não pode entrar no quarto que a mamãe está trabalhando. Entende? Não dá para eu pegar o meu note e ficar na sala e quer que a criança fique calada. É ficar de pingadinho. Criança está sendo criança. Estabeleça a rotina. Rotina para o seu trabalho, rotina para sua família, rotina para o seu filho. É bom ter uma rotina? É importante. Diminui estresse e ansiedade, principalmente na criança. E muita gente fala, sai da rotina. Mas qual a rotina? Por exemplo, se eu tenho uma rotina de acordar, então eu sei que todos os dias eu vou acordar às 8 e vou servir o café da manhã às 9. Então essa criança já sabe que ela tem horário para acordar, tomar seu café, escovar seus dentes, fazer a lição de casa. E a rotina da família, horário do almoço, das 12 às 13 é almoço. Então pode ser adolescente, pode ser criança, eles já sabem que aquele vai ser o horário do almoço. Sim. No mínimo, a rotina básica. Tem o horário do jantar, tem horário para tomar banho, tem horário para dormir. Essa família, essa casa tem uma estrutura. Tá. Não pode ser. Isso vale pra gente também. Um dia eu acordo às 10, outro dia meio-dia, tomo café às 2, almoço às 4, não sei que horas que eu vou jantar. Isso o organismo fica assim, né? E o que faz com essas mães que hoje reclamam que os adolescentes passam a madrugada acordados? Então, a casa de quem é? Quem que paga o aluguel, a água, a luz e a internet para o adolescente ficar? Entendi. Entendeu? Então, assim... Tem que pôr regras. Eles precisam de limite. Senão, eles não vão ser adultos saudáveis. Eles exigem... E Samitiba falava, quem ama, educa. É preciso manter. Ele tem que saber que alguém se preocupa com a saúde mental e física dele. Então, ele é um adolescente, ele pode ficar até 1 da manhã. Ok, desliga a internet depois. Sim. E vai dormir todo mundo. Todo mundo junto, né? Entende? Então, assim, ele troca o dia pela noite, passa o dia inteiro lá no quarto, abre a porta de vez em quando e fala, viu, filho, estamos sentindo sua falta e é a hora do almoço, porque tem uma rotina, não tem? Tem a hora do almoço. Mesmo que a gente fique repetindo isso até que se entenda. Até que se torne rotina. Entendi. Entende? Aqui nessa casa a gente almoça às 13, às 11, meio-dia. Nessa casa o jantar é às 8. A gente vê muito isso em filme americano, né? É verdade. Lá eles têm isso certinho. Aqui ficou meio bagunçado, né? Cada um pega o prato, depende, é muito cultural, né, Regiane, também. Um almoça às 7, às 8, às 10. Mas ele chega tarde, você já almoçou meu marido chega tarde. Você já jantou com sua família, com seus filhos. Depois você pode sentar e acompanhá-lo num suco. Tá, ele tá jantando. E você tá só acompanhando acompanhando, suco. Mas você não papo. deixou as crianças até às 10 esperando o pai, porque ele chega às 10 do trabalho. A criança tem que jantar às 8. E isso é saudável também até para a vida do casal. Sim, precisa existir momento de casal. Tem que ter o dia de sair em casal. Mulheres, ouçam. É importantíssimo. Muitos relacionamentos terminam depois da maternidade porque nós nos tornamos apenas mãe. Você estava me falando de 3 fatores bastante importantes para esta mulher, né? Quando ela se torna mãe. Quais são? Ela precisa entender que ela é a mulher, ela é a mãe e ela é profissional. E é um tripézinho.
se cai um, as outras se perdem. É. Então, eu tenho que ter o dia do casal. E aí, eu vou recorrer à minha rede de apoio. Você pode ficar hoje só pra gente jantar? Gente, não importa se você vai comer um dogão, um podrão, Uhum. né? Ai, a gente não tem dinheiro para ir para um restaurante. Vai no carrinho de lanche. Você está sustentando o teu O relacionamento. relacionamento. Então, tem que existir o casal e não só a família. Não só o pai e a mãe. Muitos casais hoje são só pais. Não tem mais relacionamento. Tem que ter o dia do casal. É importante. Então, assim, ele chega tarde ou ela, né? Porque às vezes a mulher chega mais tarde, o pai consegue chegar mais cedo, ele prepara o jantar com as crianças, dá o banho, bota para dormir e espera ela para comer. Ô, Regiane, a gente tá falando aqui de maternidade. Aí você falou do pai. E o pai lembra a paternidade. É. Mas a educação e o cuidado dos filhos é responsabilidade dos dois, né? Dos dois. E vai aquela que eu sempre falo, né? Pai não ajuda, participa. Ele fez junto, ele cria junto, entende? E assim, qual a importância desse pai na vida da criança? Quando você tem um pai participativo, você vê na vida adulta, é um adulto seguro. Quando você vê um adulto totalmente inseguro, o pai não foi participativo. A mãe teve que carregar esse peso sozinha, fazer tudo sozinha, a parte dela e dele. Entende? Mas por mais que somos fortes, não somos o pai. Continuamos sendo mãe. Sim. Então, é importante. É importante também a mãe deixar participar. Ai, mas ele não cuida igual. Não tem como ele cuidar igual. Ele é o pai, você é a mãe. É por isso que fortalece essa diferença. Extremamente importante, né? Extremamente. Porque, e quando os pais são separados, qual que é a orientação que você dá para essas mulheres, para o pai participar também do dia a dia da criança? É importante ter a convivência uma vez na semana e não só a cada 15 dias. Então, se ele pega, né, cada 15 dias, ou na quarta ou na quinta, é importante que ele tenha uma convivência. Ou vem para tomar um café, levar para tomar um café ou para tomar um lanche. Mas é importante. A criança caiu, se machucou, participe o pai. Foi para o hospital, tá com problema na escola, participe o pai. Ele precisa participar. Nós não precisamos dar conta de tudo sozinha. Existe um pai, a não ser que esse pai é falecido, né? Então, se for assim, a gente pode pegar nesse lugar um avô, um tio. Uma figura masculina. Uma figura que vai fazer esse papel. E pode ser até da parte do pai, entende? Ah, o pai é falecido, tem um tio, tem um avô que pode participar. Vamos deixar, porque é importante para a criança. E a criança tem pai e mãe, né? Que, né? Ela nasceu de um pai e mãe, ou seja, de duas famílias diferentes, que também culturas diferentes. Isso. E tem que se relacionar. Isso é outra coisa que dá muito problema na clínica. Porque, por exemplo, eu tenho uma cultura, né? Minha família é toda misturada, é italiano com negro, com português, com não sei o quê. Aí vem a família do meu ex-marido, que ele é todo certinho português. Imagina, de uma nacionalidade só. A minha família, ela é toda, né? E a dele toda quadradinha. A tua família é um mix. Então, era assim, um caos, até que a gente entrou num acordo e falou assim, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter as nossas regras, a nossa educação e não a educação da nossa família. Perfeito. Isso é importante. Aí eu pego da minha família aquilo que é importante para mim, ele pega o que é importante, a gente conversa, é importante para os dois, e a gente cria as nossas. Por isso que a convivência do casal é importante. O diálogo, para que possam conversar e chegar a um denominador comum. Sim, porque às vezes o que a sua criação falou que era legal, para o seu não é. E dependendo do que está acontecendo nesta educação, essa criança no futuro terá consequências? Se você tem uma educação extremamente negligente, come a hora que quer, toma banho a hora que quer, fica na internet até a madrugada, então ele não aprendeu senso. Então, por exemplo, eu sei que se eu passar o semáforo vermelho, eu vou ser multada. O negligente não, ele passa. Ele não teve regras. Ele não entendeu que a vida é feita de regras.
E essa mulher, ela trabalha fora, ela não está com a criança 8 horas, 10 horas no dia, mas mesmo a distância, ela pode e deve controlar essas regras. Sabe por quê? Lembra que eu falei sobre a rotina? Ela deixa um quadro de rotina para quem cuida. E tem que ser mantido aquilo. Ela que manda. Entende? Para mudar alguma coisa, olha, ele está querendo chocolate, não gelatina. Fala com a mãe. A mãe autorizando. Se a mãe autorizar, e tem que ser verbalizado, a vovó vai falar com a mamãe. Se a mamãe deixar, a vovó dá. A tia vai falar com a mamãe. A babá vai falar com a mamãe. Entende? Tem que ter autoridade. A mamãe não atendeu, pode falar com o papai se isso já foi combinado antes. Porque eles têm que saber que existe hierarquia. Por que hoje é muito difícil? Os adultos não estão respeitando hierarquia. Os adultos não respeitam, né? Não, porque como que os veio com essa criação já solta, né? Então, assim, se eu trabalho numa empresa, eu tenho o meu líder, o meu gerente, o meu supervisor e o diretor. Eles já querem chegar no diretor. Entende? Entendo. Existe hierarquia e precisa ser respeitado. Então, tem o pai com a mãe, tem os avós, tem os tios, tem os irmãos mais velhos, tem os primos. É hierarquia. Hierarquia. Só pensar, né, nesse triângulo aí. E dependendo da forma como eu lido, como eu reajo, não só com a criança, mas comigo, no trabalho, na família, na vida de casal, isso tem muito a ver com a criança que essa pessoa foi? Com certeza. Nós ainda somos aquela criança. Então, às vezes, a gente pega muitos adultos batendo pé, batendo porta. Criança, né? Totalmente infantil. Você fala, frustra pra você ver. Sai daqui, vira tudo e vai embora. Entende? Não tem a maturidade de falar assim, bom, eu não gostei da forma como você falou. Tem como você reformular? Ou eu não entendi direito. Adulto se resolve. Entende? A criança é da mesma forma. Então, a criança fez uma birra, gritou, se jogou no chão, você espera ela se acalmar e conversa. Por que você se jogou no chão? Por quê? Era só você falar comigo e a gente ia achar uma forma. Entende? Entendo. Então, assim, eu presto mentoria para as mães justamente para isso. Estou perdida, qual escola, como montar uma rede de apoio, como voltar, fui desempregada, o que eu faço? Sabe, se para você é importante, vende brigadeiro. Faz o bolo no pote e vende na escola das crianças. Quem pra se aí, sentir, né? Sentir ali participante, importante mesmo. Quem aí do outro lado não tem uma questão a ser resolvida, né? E a Regiane Carvalho tem várias lives falando a respeito. O seu Instagram, qual é? Tem várias postagens bem interessantes, voltadas para as mães, né? Sim. Qual que é o Instagram? @euregiane_carvalho. Eu, Regiane Carvalho. É ela, tá? Eu, Regiane Carvalho. Isso. Você tá no YouTube também? Eu tô no YouTube também, Regiane Carvalho, psicanalista. E pode entrar lá que tem o meu WhatsApp também. É Tá. 15 Pode falar. 99616 6710. Pode repetir. 15 99616 6710. Código 15 99616 6710. É 15 porque é de Tatuí. Tatuí. Mas tá pertinho. E tem atendimento online Tem também. atendimento online. A maioria é online hoje, né? Muito bem. Terminamos. Muito obrigada. Passa tão rápido, né? Obrigada por sua presença aqui, Obrigada, viu? adorei. Desejo sucesso. Como é bom falar disso, né? Que a gente tá falando da gente, a gente tá falando do nosso dia a dia, a gente tá falando do que a gente até conhece e onde que a gente está capengando. Aonde que a gente tem que resolver e buscar ajuda. E não é problema buscar ajuda, não. É tão Existe pra importante isso. ter ajuda, Ter né? ajuda. Ter ajuda. É. Obrigada, viu, Regiane? Muito obrigada. Sucesso para você. Obrigada. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã é sábado. Então, o Mundial e você é das 7 às 8 da manhã. Espero vocês. Um grande beijo e um bom final de semana.